Tem solução para o governo federal arrumar? Deixa eu ver aqui o número novamente. O governo federal precisa arrumar, pelos números apresentados na medida provisória da compensação tributária, precisa arrumar 17 bilhões e meio, mas esse número pode passar da casa dos 20. Vai ter como vencer as resistências no Congresso? Com certeza não, Guilherme, assim. E aí quando a gente percebe uma boa vontade do governo de buscar mais receita, ok? Quer manter o discurso, quer perseguir aí esse discurso de equilíbrio fiscal e que está se fazendo de tudo para alcançar o equilíbrio fiscal, mas eu fico me perguntando, quer dizer, não só eu, todo mundo que tem observado essa questão mais de perto, o que está acontecendo ali com o Ministério da Fazenda, com a equipe econômica e a articulação política do governo junto ao Congresso? Porque não é a primeira vez que a equipe econômica aparece com uma solução mágica para, por exemplo, arrecadar mais, né? Tentar diminuir os efeitos negativos para o governo, mantendo a desoneração da folha de pagamento em 2024. Mas o que está acontecendo que a Fazenda não está conversando com a articulação política do governo, a Fazenda não está conversando com os parlamentares, porque a rejeição em relação a essa medida provisória da compensação, ela foi imediata no Congresso. Ela foi clara, evidente, foi imediata. Logo de cara, os parlamentares falando que aquilo não era possível. Para além dos parlamentares, as entidades que representam o setor produtivo foram enfáticas também em repelir essa medida provisória da compensação, muito parecido com o que aconteceu quando o governo baixou aquela medida provisória, dizendo que a desoneração ia acabar e a reoneração começaria logo em seguida. Também foi a mesma coisa, um embate no Congresso, as entidades que representavam ali os diversos setores empresariais também se posicionando contra. Então, eu me questiono o seguinte: ok, todo mundo quer o equilíbrio fiscal, todo mundo quer um governo com as contas em dia, porque as contas em dia, tendo as contas em dia, o governo consegue, por exemplo, investir em programas sociais para diminuir a desigualdade do país. É claro que a gente quer isso, mas a gente sabe que a gente vive num país em que a condição é articular com o Congresso, e articular bem, e não articular só com um ou com o outro. Tem que ter uma bancada forte ali para, digamos, puxar as outras. Então, de novo, a gente vê isso acontecendo, de novo, um esforço do governo que vai por água abaixo e que se repete. Não é a primeira, não é a segunda, e a gente vai vendo isso acontecer. E aí o que eu acho engraçado o ministro da Fazenda foi questionado sobre isso, logo que o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou que estava devolvendo a medida provisória. Inclusive, essa devolução também gerou bastante repercussão, né? Enfim, devolveu a medida provisória e aí questionam o ministro onde que ele vai achar receita. Aí ele fala, não, mas essa medida provisória ela não é arrecadatória. Essa medida provisória é para coibir fraudes que a gente percebeu na compensação de PIS e COFINS. Não, gente, beleza, a medida provisória pode ter esse fim, sim, de coibir fraudes, mas tem, sim, claramente um objetivo arrecadatório, senão ela não tinha sido apresentada na forma como foi. Então, Guilherme e Letícia, eu observo, assim, um governo com boas intenções, com medidas, digamos assim, consolidadas para buscar esse equilíbrio fiscal, mas que gap é esse que está acontecendo, que isso acaba gerando uma repercussão tão negativa que o governo tem que começar do zero, uma outra medida, uma outra ação, uma outra negociação. Me parece muito preocupante nesse momento, pessoal. Letícia, tem uma história que a Larissa disse aí sobre assim, não, ministro, mas o negócio não é arrecadatório. Não, gente, sempre será arrecadatório. Assim, falta combinar com os russos para dizer para o Congresso Nacional que não é arrecadatório, né? Tem que chegar com a turma toda, e é isso que parece que o governo não tem feito. Eu já estou no ponto de achar que isso é uma estratégia. Se o governo faz isso reiteradamente, sofre mais ou menos as mesmas críticas por parte do Congresso, de que diz, mas não dialogou antes, etc.
Eu acho que é porque o governo quer fazer isso mesmo. A ideia é, já que o Congresso Nacional tem muita emenda parlamentar, tem orçamento impositivo, tem boa parte da gestão do orçamento público que foi lidada a partir do orçamento secreto, toma aí a responsabilidade também. E eu estou me baseando no que disse o ministro Fernando Haddad em outra oportunidade, dizer, mas peraí, o Congresso quer dividir o recurso, quer tocar o orçamento, quer fazer isso, mas não quer pegar a responsabilidade. Eu tenho para mim que o Congresso Nacional e o governo Lula acionou o modo, toma e vamos brigar e decidir a responsabilidade nessa seara. E talvez faça sentido mesmo, porque o governo sabe que não tem uma maioria consolidada, já levou ministérios, já colocou gente de outros partidos, faz diálogo, coloca emenda, mexe no orçamento, mas nada disso parece entregar um resultado. Então talvez o governo tenha adotado, e me parece claramente isso, o governo adotou o modo fricção, combate, luta de ringue, como a maneira para se levar um assunto como esse a ser debatido. E olha, eu não sei se o governo está errado exatamente não, porque não é isso que o mercado financeiro gostaria de ver. O mercado financeiro internacional, os investidores, não querem ver um governo que apresente possibilidades de melhorar a sua arrecadação para diminuir o seu déficit. Eu não estou dizendo que os meios são os mais adequados, nem que a comunicação para fazer isso está perfeita. Mas, ao fim e ao cabo, para o resultado e para a busca do objetivo final, não é fazer o Estado se tornar sustentável a ponto de ter uma arrecadação, receita e despesa e um orçamento que pelo menos chegue no 0 a 0. Eu tenho a impressão de que o governo adotou o modo pancadaria mesmo, que não vai mudar nada dessa natureza. E queria saber a sua posição, Letícia. Como é que você vê esse movimento do governo de apresenta mais uma MP, ela é devolvida por Rodrigo Pacheco e o governo está sempre, parece, num modo vamos que vamos lutar porque não tem outra maneira. O que eu sinto é que eu não sei quem que manda no governo. Eu sinto que o Lula, ele dá muita autonomia para os ministros dele, só que parece que isso não passa pela Casa Civil, não passa pela articulação e vai fazendo as coisas na pressa, assim. No caso do leilão do arroz, por exemplo, a gente quis anunciar para ganhar mídia, quis mostrar uma proatividade, não vai faltar arroz, mas teve que voltar atrás, porque deu tudo errado. O caso lá também da MP, também da reoneração, mandou uma MP, não fez um alinhamento com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e não conversou com os setores produtivos também, foi mandando. O que eu sinto é que tá dando muita autonomia ali pros ministros, só que não tá passando ali pela institucional mesmo, uma articulação institucional, assim, aí cada secretaria lança seu programa, a Secretaria de Agricultura lança o leilão, o Ministério da Fazenda lança o leilão, e cadê o governo Lula? Quem que tá mandando nisso? E vamos nos lembrar, né? Essa foi uma reclamação, perdoe aqui, caro ouvinte, uma reclamação do presidente da República naquelas primeiras reuniões ministeriais, quando montou, dizendo, gente, não pode sair ministro anunciando coisas assim, essa... E teve episódios para isso, né? Aquela história de fazer passagens baratas. Aí teve ministro anunciando, não, peraí, vamos ter passagem barata. Agora vamos fazer leilão de rodovias, de portos e aeroportos. Teve ministro anunciando e o governo precisou recuar em tudo isso. De fato, essa impressão trazida pela Letícia, não sei se Brasília também está tratando assim, viu, Larissa? Essa impressão de que ninguém está muito sabendo. A articulação política está nas mãos do presidente Lula, está nas mãos de Rui Costa e de Alexandre Padilha, está nas mãos dos senadores, está nas mãos dos deputados federais e os líderes de bancada, porque parece, de fato, que o governo, ou o Ministério da Fazenda, no mínimo, entra de sola e as conversas não tenham sido, pelo menos, azeitadas um pouquinho antes. Não faz uma articulação antes de anunciar, né? Parece que cada ministério vai lá e anuncia e não passou por ninguém. Pois é, Brasília está pensando e está vendo o governo assim, Larissa? O que a gente tem percebido daqui é que o governo está sem, digamos assim, quem lute por ele ali na linha de frente. E quando eu digo isso, eu digo de lideranças do governo no Congresso. Elas têm aparecido para apagar incêndio. Então, por exemplo, Rodrigo Pacheco devolveu a medida provisória da compensação. Aí os líderes começam a dar entrevista para dizer que não foi bem assim, a gente já tinha conversado, etc e tal. Depois, para tentar mudar uma visão de que foi uma derrota do governo. Mas a sensação que a gente está tendo aqui é que eles não estão atuando antes. Porque a devolução de uma medida provisória
é uma derrota para o governo, né? É um desgaste com um Congresso que já está com uma relação nada fácil em relação ao Executivo Federal. Então, assim, é preciso, sim, tomar cuidado com a articulação. E aí a articulação, para além das lideranças do governo no Congresso, ela passa também por exemplo, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, que já foi atacado publicamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e Lula está bancando o nome dele até hoje, né? Tanto é que o próprio presidente Lula, depois daquelas derrotas em relação à derrubada dos vetos, como a derrubada do veto em relação ao projeto das saidinhas dos presos, as saídas temporárias, e aí que o Lula anuncia, não, então a partir de agora, na reunião semanal de articulação política, eu vou participar. Eu, o presidente da República, estarei com Padilha, estarei com Randolph, com Jacques Wagner, etc, etc, etc e tal. Ele tentando tomar as rédeas da coisa. Então, eu penso, Guilherme, que se de fato for uma estratégia do governo, essa coisa de ir para o embate, o governo precisa repensar melhor quem que é a linha de frente dele ali, tanto em termos de ministros que vão lidar diretamente com o Congresso Nacional, quanto em relação às lideranças do governo. A gente vê, por exemplo, o senador Jacques Wagner, que é um nome de confiança do presidente Lula há muito tempo. Mas o próprio Jacques Wagner tem dado declarações, no mínimo polêmicas, em vários momentos e que não ajudam o governo. Quando, por exemplo, ele citou, se eu não me engano, no mês passado, que tudo que tinha que aprovar do governo acabava virando um Deus nos acuda no Congresso. Poxa, um líder falar isso não é positivo para o governo, né? Então, assim, quem o presidente Lula escolheu para estar ali naquela linha de frente e qual, de fato, vai ser a estratégia a partir de agora para que as pautas sejam aprovadas? Porque aí a gente viu, por exemplo, essa semana, a pauta contaminada por questões nada urgentes e que tumultuaram todo o processo, como a aprovação da urgência, tanto para votar o projeto que equipara aborto à pena de homicídio e o que acaba com a delação premiada. Então, assim, é preciso, então, o governo escolher melhor quem vai estar nessa linha de frente, né? É o famoso, já que vai brigar, pelo menos escolhe alguém do seu tamanho para brigar, né? A impressão que dá hoje é que o governo é mais ou menos uma briga Davi Golias, ele tá olhando assim, tentando desviar dessas coisas.